Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques desta edição. Governo Lula, 90% do mercado financeiro avalia como negativo, aponta a pesquisa Quest. E você vai ver que, com piora nas contas públicas, economistas enxergam espaço para dólar de R$ 7,00. Mas soja ao relento no Brasil, projeção de safra recorde, colheita concentrada e déficit de armazenagem aumentam o risco logístico para 2025. Na Argentina, Javier Milei completa na próxima semana um ano na presidência. Pesquisas apontam otimismo na economia e no agronegócio, com impactos na competitividade da carne no mercado global. E você vai ver também que o Mercosul fechou acordo comercial com a União Europeia. Presidente da Comissão Europeia comemora o entendimento político. Já os agricultores franceses classificam o tratado como traição. E agora, o que muda para o Brasil? Você vai saber tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Uma pesquisa realizada pela Genial Quest com o mercado financeiro revelou que a avaliação do governo Lula é negativa para 90% dos entrevistados. A piora na avaliação deu um salto em relação aos meses anteriores e está no mesmo nível lá de março de 23. 7% do mercado avalia o governo como regular e apenas 3% como positivo. Em relação à política econômica do governo, 96% dos entrevistados acreditam que está errada, enquanto 4% acreditam que está correta. Vai lembrar que esse levantamento ocorreu depois do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo ter frustrado o mercado financeiro, que considerou que a medida não vai ser suficiente para conter a alta de gastos do governo. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 3 de dezembro e contou com a participação de 105 fundos de investimentos com sede em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Outra pesquisa que foi divulgada nesta semana revelou como está a percepção do governo Lula de acordo com a população em geral e não somente o mercado. O levantamento divulgado pela Atlas indicou que 43,3% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 43,1% avaliam como ruim ou péssimo. Em relação à situação econômica, 47% dizem que a situação do país está boa ou está ruim e 29% como boa. Essa pesquisa ouviu 2.521 pessoas entre os dias 21 e 27 de novembro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. Ainda na economia, nesta semana, o futuro presidente do Banco Central e indicado de Lula, Gabriel Galípolo, disse que a autoridade monetária não vai segurar o dólar no peito e citou que o câmbio flutuante é um pilar da economia. A fala dele acontece em meio à disparada do dólar, que nesta semana se consolidou no patamar próximo de R$ 6,00. A alta da moeda acontece depois do governo Lula ter anunciado um pacote de corte de gastos decepcionante para amenizar o tamanho dos problemas das contas públicas. E diante de todo este cenário de desconfiança com os rumos da economia, há mais economistas apontando numa única direção. O novo patamar é 6, mas há espaço para um dólar de 7. Será mesmo? Pablo Spyer, que é economista e aqui também apresentador na Jovem Pan News, está conosco para responder as nossas perguntas. Primeiramente, seja bem-vindo, Pablo. Olá, Kelly. Muito obrigado por me ter aqui na Hora H do Agro. Primeira pergunta para você é, há um novo patamar do dólar, que abandonou o 5, veio para o 6. E nesta semana você destacou a visão de diferentes economistas que enxergam espaço para um dólar de 7. De onde vem essa leitura? Ela é considerada uma especulação ou ela é baseada em um contexto real que aponta nessa direção? São estudos, né, que levam em consideração a inflação, são diversos estudos, então tem mais de uma maneira de analisar. Então, alguns estudos levam em consideração a inflação nos Estados Unidos e a inflação no Brasil, né? Então, tem um estudo que diz que a máxima real do dólar, não a máxima nominal, foi em 2002, logo quando o Lula assumiu, que o dólar foi para 4 e pouco,
né? E naquele momento, se você levar em consideração, né, a paridade do poder de compra das pessoas, ele calcula que o dólar poderia estar acima de 7,50 agora, né? A gente, acho que assim, mais do que o pacote de corte de gastos decepcionante, o que assustou muito o mercado, né, foi a isenção do IR para quem ganha até R$5.000, o que aumentaria o rombo nas contas públicas, né? O mercado, os investidores, o mercado, tem que deixar claro, o que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro são os investidores, nós somos o mercado financeiro. Todo mundo que tem dinheiro depositado no banco faz parte do mercado. Então, os investidores ficaram preocupados porque estavam esperando um pacote de corte de gastos e veio um pacote do aumento do rombo, né? Assim, o governo calculando que vai ter 70 bilhões de reais de economia, né? Os analistas calculando que esse número é um pouco exagerado, deve ser em torno de metade disso aí, e ainda tentaram enfiar, né, na goela, né, a seco, para o mercado engolir uma extensão de IR que ia diminuir a arrecadação do governo, que depois eles diziam que vai compensar cobrando os super ricos. Mas é um negócio assim tão fora de contexto, fora de propósito, que assustou demais os investidores. Aí o dólar disparou, foi lá para 6,11, lá na quinta-feira, né? Agora, Pablo, depois na sexta-feira... Dentro desse contexto que você está trazendo para a gente, relembrando os fatores que tiraram o dólar do patamar dos 5 e levaram para os 6, a gente está aqui discutindo um novo patamar. E ele é um patamar de 6 ou a gente está extrapolando quando traz opiniões diversas, apontando que pode ir para 7? Eu gostaria de focar com você nesse aspecto para a gente dar uma mensagem para a audiência agroexportadora e também a audiência que precisa comprar insumos. Você, como economista, enxerga que há um cenário na direção de 7 ou isso é especulação e exagero nesse momento? Tudo vai depender do Banco Central, da nova composição do Banco Central no ano que vem, né? O presidente indicou 3 pessoas que vão sofrer sabatina no Senado semana que vem. E quem é que decide os juros do Brasil? Não é o presidente do Banco Central. Temos que lembrar que os ataques do Lula ao Banco Central, à independência do Banco Central, ao Roberto Campos Neto, que foram levando o dólar de 5 para 6. O dólar agora saltou de 5,80 para 6, né? Não foi dos 5 para 6, foi de 5,70, 5,80 para 6. Dos 5 até os 5,80 foram os ataques e as atitudes bélicas do governo contra o Banco Central que foram elevando o dólar. Agora, nessa situação, né, quem decide os juros, né, por mais que o presidente tenha atacado o Roberto Campos Neto, não é o Roberto Campos Neto, é o Comitê de Política Monetária chamado Copom. E esse Copom tem 9 membros, tá? Cada um tem direito a um voto. O presidente do Banco Central tem direito a um voto. Esse Copom, 5 membros foram indicados pelo Bolsonaro e já 4 membros foram indicados pelo Lula, por enquanto. Na virada do ano, 7 membros vão ter sido indicados pelo Lula, ano que vem, e 2 vão ter sido indicados pelo Bolsonaro. E aí, esse Banco Central vai fazer o quê com o dólar? Vai fazer o quê com os juros? Será que eles vão conseguir enfrentar o presidente Lula e subir os juros como o mercado está achando que é necessário agora? Porque a curva futura de juros está precificando os juros a 15,25 na metade do ano que vem. É daí que vai depender. Se o Banco Central cortar os juros como o Lula pede, né, como o Lula pede há 2 anos para o Banco Central cortar juros, o dólar tem chance de disparar para 7. Se o Banco Central tiver uma atitude técnica, né, tomar suas decisões baseadas no que o mercado está acontecendo, né, a inflação pressionando, o dólar disparando, aí você subir bem os juros, aí o dólar tende a se manter no nível de 6 e pode até recuar. Mas é muito importante, né, o Banco Central... saber o que o Banco Central vai fazer no ano que vem. Então, a gente tem que aguardar. Se o Banco Central manter os juros altos por mais tempo, ou até subir os juros quando for necessário, o dólar pode se manter nesse patamar. Senão, não. Mas tem analistas que dizem que a inflação vai vir tão forte, tem muitos analistas já dizendo, o Itaú, entre outros, dizendo que a inflação vai ser 6% no ano que vem. E que o Banco Central vai ter que subir os juros com força. Se não subir, o dólar vai disparar, vai para cima de 7,5. Ou seja, você está trazendo várias mensagens de diferentes fontes que apontam numa mesma direção. Se não houver
seriedade para enfrentar o problema das contas públicas e se houver alguma tentativa de interferência na autonomia do Banco Central para controlar a taxa de juro, o caminho não é muito animador, há uma direção ainda mais alta para o dólar. Eu vou pedir para a nossa audiência colocar aqui, Pablo, uma fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nessa semana ele defendeu um novo modelo para a Selic, que é a taxa de juros, né, da economia brasileira, e ele disse que a ideia seria que a Selic fosse calculada sem considerar a inflação de alimentos e de energia. Segundo ele, sem estes dois elementos, aí seria possível ter um balizador melhor para avaliar a política econômica. Como você analisa essa, eu vou colocar de uma maneira muito sutil, sugestão do vice-presidente da República? Eu acho que assim, todos nós podemos fazer sugestões, tentar melhorar as coisas, mas o ponto é, a taxa de juros serve para inibir os empresários de investir, para desacelerar a economia, para esfriar a economia. Quando você sobe os juros, você esfria a economia. Então, assim, indiferente de como ela é calculada, se o Banco Central sobe os juros para esfriar a economia, tem alguma razão. Então, quando a economia estiver aquecida, gerando inflação, ele vai ter que subir os juros. Tanto faz como a taxa Selic é calculada, né? Então, se não for 15, vai ter que ser 14. E vai inibir as pessoas de consumirem, porque vai ficar caro consumir, vai inibir os empresários de pegarem empréstimos para investir no seu negócio, e aí vai desacelerar a economia. Sim, eu não sei exatamente, eu não vi a sugestão do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas, assim, o que não pode é querer baixar os juros na marra. Senão, a inflação vai disparar, o dólar vai disparar. Muito bem. E é preciso, é preciso focar nas contas públicas. O maior problema do Brasil é o rombo nas contas públicas. Está caminhando para 100 bilhões, está caminhando para mais do que 2% do PIB. Esse é um ponto importante e aí eu quero fechar com você esse raciocínio, porque para muita gente esse assunto pode parecer, nossa, mas que distante da minha realidade falar de conta pública, de gastos do governo, e a gente está aqui trazendo alguns elementos que colocam isso no nosso dia a dia, né? Pablo, alguns indicadores econômicos, como por exemplo o PIB, deve crescer mais de 3% esse ano. Desemprego, um dos mais baixos patamares. Esses indicadores estão melhores do que, por exemplo, na crise do governo Dilma, para a gente estabelecer uma comparação com a última gestão do PT. Mas a dívida pública e a desvalorização do câmbio já estão piores do que a gente viu naquela época. O que precisa acontecer já para a gente não reviver a mesma situação do último governo do PT que acabou com o impeachment da Dilma? Não, a gente precisa chegar no equilíbrio fiscal. O ministro da Fazenda, Haddad, precisa lutar para que a gente consiga atingir o equilíbrio fiscal. Nós já temos que conseguir o equilíbrio fiscal já no ano que vem. Não pode deixar para 2026. Se a gente tiver rombo nas contas públicas no ano que vem, o mercado vai estressar e não vai ter nada que segure. Então, o importante é a gente cortar gastos de verdade. A gente tem falado só de aumento de receita, estão inventando impostos, estão gerando receita de tudo que é lado. É imprescindível que se corte na carne. É preciso cortar as despesas do governo, senão não vai ter jeito. O mercado está até um pouco mais calmo porque o Congresso conseguiu aprovar a urgência em 2 pautas do pacote de cortes de gastos. Vamos ver se dá tudo certo. Pablo Spyer, economista e apresentador na Jovem Pan. Volte sempre à Hora H do Agro, um prazer recebê-lo. Muito obrigado por me ter aqui, Keren. Um beijo. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. E um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas revelou qual é o impacto da alta do dólar no consumo dos brasileiros. E nesta tela, para quem nos assiste pela TV, é possível ver que o efeito negativo da alta da moeda norte-americana é maior, em quase 14%, para a população de renda muito baixa. Esse impacto negativo vai reduzindo conforme a tabela mostra a população com renda média e renda alta. Ou seja, as classes mais baixas são as mais afetadas por essa alta do dólar. Isso acontece porque há uma exposição das classes de menor renda a bens essenciais, cujo preço também é altamente influenciado pelas flutuações cambiais. E a gente segue em frente. A consultoria Celeris projetou nesta semana que a safra de soja no Brasil, que está com um plantio, né, concluído, que vai começar a ser colhida agora nos próximos meses, ela vai alcançar 170,8 milhões de toneladas. Se confirmada essa projeção, o país terá a maior safra de soja da história, consolidando o Brasil
como o maior produtor de soja do mundo. Entre os motivos para essa estimativa de safra recorde estão o ritmo de plantio acelerado, depois de um período marcado por um atraso ali das chuvas, ganhou ritmo e foi em frente. A ausência de efeito do fenômeno climático Laninha nas lavouras e a continuidade da aplicação do uso de tecnologias avançadas no campo. Tudo isso junto fez a Celerys entender que há potencial para a safra de soja superar 170 milhões de toneladas, maior patamar da história. E diante de uma safra de soja cheia e que foi semeada em um período muito curto, ou seja, concentrado em poucas semanas, a consultoria StoneX está alertando para um possível gargalo no momento da colheita do grão. Isso fica simbolizado nesta imagem. É uma imagem que mostra a projeção de colheita de soja em comparação com as safras anteriores. Veja que nesta temporada, sinalizado na linha em vermelha, há um maior volume de soja a ser colhido em um espaço menor de tempo. Outro fator que pode piorar o cenário é que lá para janeiro e fevereiro também há previsão de chuvas expressivas. Aí a gente junta projeção de safra recorde, concentração na colheita, déficit de armazenagem e ainda uma previsão de chuva durante o período de colheita e tem um desafio. Será que em 2025 vai ter soja ao relento, soja a céu aberto no Brasil? Vamos perguntar para Anderson Galvão, diretor da Celerys, e também para Fábio de Oliveira, consultor em gerenciamento de risco de preços da StoneX Brasil. Sejam muito bem-vindos. Anderson, eu começo com você. Primeiro, a projeção da Celerys é que vai ter 170 milhões de soja para a gente colher logo, logo? Kelly, essa safra 24-25, uma safra que começou com bastante preocupação por conta de janela de plantio, no final aparentemente caminha para uma safra recorde. O nosso último número de 170,8 milhões de toneladas, hoje, mantidas essas condições, eu diria que a safra final tende a ser maior do que isso. Por quê? No fim, a soja foi plantada dentro de uma janela ideal, o nível de tecnologia também bastante satisfatório e, principalmente, o regime de chuva até então segue bastante favorável em praticamente todas as regiões do Brasil. Ou seja, é mais de 171 milhões de toneladas de soja que está na bica para chegar ao mercado. Eu não sei se eu entendi direito, é mais de 170 ou mais de 171? Mais de 171 milhões. Mais de 171 milhões. E é com essa informação que eu saúdo você, Fábio, e te pergunto em quais fatores você discorda da Celerys, porque a projeção da StoneX é ao redor de 166 milhões. Então, vocês estão vendo pelo menos 4, 5 milhões de diferença para essa próxima colheita. Isso. Olá, espectadores. Kellen, obrigado pelo convite. Convidados. A nossa expectativa está um pouco mais conservadora. Abaixo aí da maioria do mercado, mas com certeza a gente está visualizando a questão do clima favorável e provavelmente essa expectativa, sim, ela deve chegar próxima aí das 170 futuramente. Hoje o número da StoneX é 166 milhões de toneladas, puxado por produção melhor em quais regiões do Brasil, Fábio? Basicamente a gente tem uma produção favorável no Centro-Oeste, Mato Grosso. Mato Grosso ano passado quebrou aí em torno de 7, 8 milhões de toneladas. E esse ano aí, como dito pela Celerys, está tudo correndo muito bem. Então a expectativa, o potencial de produção, cada dia ele se consolida mais. Muito bem. E aí a gente entra agora na resposta para a pergunta da nossa audiência que nos assiste aqui. Soja a céu aberto será uma realidade do agro em 2025? Anderson, a pergunta é para você e eu explico o contexto. A produção aumentou, você está falando em 171 milhões de toneladas. Déficit de armazenagem, pelo menos os últimos dados da ABMAC, era de 125 milhões de toneladas. Terceiro elemento, concentração da colheita. Tudo isso junto vai levar a uma situação inusitada que vai ser soja a céu aberto em 25 no Brasil? A soja ao céu aberto, até pela condição de clima, principalmente no Cerrado, que é uma soja colhida ainda numa época do ano que chove, eu acho ela pouco provável. O agricultor vai lançar a mão das estruturas físicas, vai correr para tirar milho que ainda sobra no mercado, desses armazéns, e de preferência também secar ou beneficiar essa soja minimamente para colocar em silo bolsa. E claro, também em algum momento isso vai gerar uma aceleração do ritmo de fixações, do ritmo de comercialização, o chamado farm selling da safra 24-25.
Por quê? Não tem condições técnicas de deixar a soja ao céu aberto no pleno verão brasileiro, com chuva quase que diária, dependendo da região do Brasil. Perfeito. Agora, num contexto em que a gente tem filas de caminhões potencial, falta de armazém, você já falou aí que tira o milho para colocar a soja, tem demanda aquecida também por silo bolsa. Todos os fatores que você coloca, eles são factíveis, porque a gente não está torcendo aqui para ter soja a céu aberto, não. A gente só está explorando esse tema para entender se há um risco num cenário mais radical disso acontecer. Você descarta porque outras alternativas vão ser encontradas para evitar isso, Anderson? Exato. Essa solução logística curta, não vou dizer que ela vai ser barata, ela vai custar caro. Então você vai ter soja, na verdade, estocada em cima de caminhão, em cima de vagão de ferrovia, em cima de silo bolsa, e gradativamente esse fluxo acelerando para a porta. Muito bem. Fábio, conta pra gente. A gente mostrou há pouco o gráfico, se a produção puder colocar de novo, o gráfico do Fábio, ele mostra em vermelho esse pico de concentração da entrada da colheita de safra de soja. Que efeitos colaterais essa concentração vai gerar? Vocês já fizeram cálculos para frete, já fizeram cálculos de preço ao produtor? E se vocês acreditam que pode ter soja a céu aberto? Soja em céu aberto, como dito pela Sellers, tecnicamente é mais improvável, porém, claro, a soja sendo armazenada no próprio caminhão, nas filas que podem ser geradas, isso é totalmente possível, e esse efeito da colheita, num curto espaço de tempo, ele é atribuído, claro, ao plantio, como vocês disseram, que atrasou no início, ali, principalmente no centro-oeste, e agora o plantio, ele atrasou e vai concentrar uma colheita em um volume muito grande. E lembrando que você tem o frete da fazenda até os armazéns, você tem o frete dos armazéns até os portos e você tem a logística do porto. Então, a logística vai ter que trabalhar muito bem. A frota não cresceu tanto quanto a nossa produção. Isso pode onerar, sim, o preço da soja no interior. Uma das principais variáveis é o frete rodoviário. E, de acordo com algumas projeções que a gente viu, inclusive alguns estudos da Exalc, isso aí pode acontecer até na ordem de R$6 por saca, uma depreciação pela soja. Vamos falar Rondonópolis, ali no Mato Grosso, essa soja pode ser depreciada em torno de R$6 por saca, em relação ao que a gente teria de situações hoje, situações normais. Lembrando que se a colheita correr tudo bem, né? Como dito, tem previsões de chuva, isso pode até transformar o gargalo em um problema maior. Ou seja, de outra maneira, você está dizendo que essa concentração geraria uma disputa maior por frete, ou seja, um desconto no preço de venda da saca feito pelo agricultor. Isso, o frete, basicamente, ele é o diesel, que é em torno de 37%, 40% do custo do frete, e oferta e demanda, que é o que manda no preço de qualquer produto, qualquer serviço, e provavelmente, pelo que a gente vê, a probabilidade dessa oferta essa demanda por frete ser muito grande ali no mês de fevereiro e março, ela é uma probabilidade que é muito alta hoje, dadas as condições de colheita, as possíveis condições de clima ruim durante a colheita. Muito bem. Anderson, diga pra gente, a fala anterior você mencionava a necessidade, me corrija se eu entendi errado, de antecipação ou de acelerar a comercialização em função desse cenário que vocês estão projetando aí. A gente está com o dólar num novo patamar de 6. Você está projetando uma safra recorde. Os preços da soja em algumas regiões já melhoraram nos últimos meses. Como é que está o apetite do agricultor para vender e fazer uma gestão desse risco que você está chamando a atenção? Porque há pouco a gente falava com um economista que dizia que o dólar no futuro não está descartado ele ir para um outro patamar acima de 6. Isso deve implicar nas decisões de venda ou compra dos agricultores, né, Anderson? Olha, eu gosto muito de dizer, quando eu converso com agricultores, que a gente tem que procurar sempre olhar o para-brisa, óbvio, não esquecer o retrovisor. Por que eu digo isso? A gente não pode se esquecer que uma saca de soja posto fazenda ela é uma combinação de 4 elementos: Chicago, prêmio no porto, câmbio e custo de logística interna. Com uma safra recorde, não só no Brasil, mas também na América do Sul, eu não descarto o Chicago no decorrer de 25 a 9 dólares o bushel. Lembrando que China, do ponto de vista econômico, tem uma situação bastante, eu diria, morna. Então, um Chicago a 9 dólares o bushel, uma safra recorde no Brasil e na América do Sul, tende a enfraquecer prêmios no Brasil. Ou seja, e também a logística interna mais cara por conta da concentração, deixa para o agricultor apenas o elemento câmbio para sustentar preço. Então, como eu gosto sempre de dizer, a santa padroeira da agricultura brasileira, que é a Nossa Senhora da taxa de câmbio, é a principal razão de sustentação de preços, ou seja, todos os outros elementos que vão se desenvolvendo, eles se mostram bastante baixistas.
E por isso que eu entendo que sim, o agricultor tem que aproveitar e travar, buscar o famoso preço médio. Para quê? Para defender uma boa rentabilidade da safra 24-25. Porque tudo mais mantido constante, nós vamos com 25 com soja sobrando no mercado. E soja sobrando no mercado é preços pressionados. Soja sobrando no mercado mesmo com uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Fábio, e depois eu volto para você, Anderson. O efeito da guerra comercial, ela aconteceu em 2019 praticamente, apesar do presidente Trump falar de taxações antes de ser eleito, e essas taxações aconteceram em 2019, porém os prêmios reagiram muito no segundo semestre. Então foi um descasamento ali do momento que o produtor precisa vender, que é onde ele tem maior risco, que é uma super safra, que é questões logísticas, e o momento da alta dos prêmios que compensaram bastante essa questão da guerra comercial, do Chicago embaixo, ele aconteceu só no segundo semestre. Então existe essa possibilidade, mas eu diria hoje que a China ela está bem mais preparada do ponto de vista de consumo de soja. Ela já comprou muita soja no Brasil para o ano que vem. Os estoques dela são mais robustos esse ano em relação a 2018, a 2019, e a produção ela cresceu muito mais, cresceu na ordem de 47 milhões de toneladas, Brasil, Argentina e Estados Unidos, enquanto que a demanda chinesa cresceu em suas 25 milhões de toneladas. Então hoje o cenário ele existe, a guerra comercial pode favorecer, ela deve acontecer do segundo semestre em diante, e a China ela está bem mais preparada do que estava em 2018 e 2019. Muito obrigada, Fábio. Anderson, quanto que o agricultor já comercializou dessa safra 24-25, considerando a sua projeção de 171 milhões de toneladas, quanto já foi vendido antecipadamente? O ritmo ainda segue ligeiramente abaixo da média histórica, da média de 5 anos que a gente acompanha, Kelly. E a razão disso é porque, até exemplo dos últimos 2 anos, o agricultor ele vem apostando em altas que muitas vezes elas não aconteceram. A gente teve uma alta pontual do segundo semestre agora, essa alta consequência aí do descasamento de mercado interno, mas agora a gente entende que nesse incentivo cambial a gente vê o ritmo de comercialização da safra ganhando tração e talvez até recuperando a média histórica. E por que eu sempre bato muito nessa tecla? Porque a gente sempre defende lá na consultoria que o agricultor deve perseguir margem. E o mesmo câmbio que está ajudando na formação do preço de venda da soja agora do 24 e 25, é o câmbio que também vai tornar o custo de produção da safra 25, 26 mais caro. Fertilizantes, defensivos, uma série de insumos que tem influência cambial. Então, essa sempre é a atenção que a gente recomenda ao agricultor. O câmbio dá com uma mão, mas também tira com a outra, né? Obrigada, Anderson Galvão. Fábio, sua última consideração, mensagem para a audiência. Eu diria que concordo 100% com a questão do agricultor olhar margem, e eu acrescento que a moeda do produtor é soja, a moeda é milho. São quantas sacas de milho ele precisa colher para pagar a sua conta. Então, é muito mais do que 120, 130, 150 reais por saca. A gente precisa olhar o quanto de produção é necessário. E se a gente tem margem, se essa relação de troca, que a gente usa esse termo, ela está favorável para compra de insumos, venda de produto, nós temos que perseguir isso ao máximo. Muito bem, quero agradecer a vocês. Anderson Galvão, diretor da Celeris, volte sempre, um prazer recebê-lo na Jovem Pan News. Fábio de Oliveira Cruz, consultor em gerenciamento de risco da StoneX Brasil, volte sempre também. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. A segunda fase do vestibular da Unicamp, que ocorreu no último fim de semana, fez uma associação do agronegócio com o trabalho análogo à escravidão. A prova, que foi realizada por mais de 13 mil candidatos, continha em uma das questões uma charge que falava de precarização do trabalho e citava como exemplo uma lavoura de tomate. Essa não é a primeira vez que o agro é citado em materiais escolares e em provas como o Enem ou essa de vestibular de uma forma pejorativa. Vai lembrar que casos assim não retratam a grande maioria do setor agro, que é essa situação que a gente vai tratar agora. Inclusive, esses tipos de associações negativas, esse tipo de associação está bem presente em vários materiais escolares. Um estudo realizado pela FIA da Universidade de São Paulo analisou as menções feitas ao agro em livros didáticos usados aqui no Brasil. E, de acordo com esse estudo, 60% das menções ao agro eram negativas. A presidente da Associação de Olho no Material Escolar comentou o caso da prova da Unicamp. Vamos ouvir.
Essa situação demanda a atuação dos órgãos competentes na fiscalização desses conteúdos polêmicos que costumam aparecer em exames como o Enem, a prova da Unicamp, com questões associando o setor rural a problemas trabalhistas, ambientais e a outros contextos negativos antigos. O agronegócio brasileiro passou por uma revolução tecnológica de boas práticas nas últimas décadas. Promove oportunidades de desenvolvimento, gera divisas, alimenta o Brasil e o mundo e é exemplo internacional em várias áreas. Mas os conteúdos pedagógicos ainda mostram um retrato antigo do setor rural, que está presente em várias matérias. A De Olho no Material Escolar trabalha para que os materiais escolares tragam conteúdos científicos e atualizados para promover uma educação de qualidade para todos. Muito obrigada, Letícia Jacinto, que coordena os trabalhos no De Olho do Material Escolar. Obrigada pela presença. E depois do intervalo, você vai ver que Javier Milei vai completar 1 ano de presidência na Argentina. E será que a Argentina está no rumo certo? Quais são as implicações para o agro a partir de agora? Você vai ver tudo isso e mais. Mercosul e União Europeia fecham um acordo comercial. Agricultores franceses falam em traição. E aqui para o Brasil, o que muda? A gente conta já já. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. O ano ainda não acabou, ainda dá tempo de pensar no futuro. No consórcio MAGE, você pode conquistar seu carro, imóvel, máquina industrial, moto, caminhão e ônibus com parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite esta oportunidade, ainda dá tempo de realizar grandes conquistas esse ano. Acesse consórciomage.com.br e faça agora a sua simulação. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Na próxima semana, Javier Milei comemora o 1º ano à frente da presidência da Argentina. Com uma promessa de realizar grandes mudanças, Milei fez uma série de medidas para colocar a economia do país vizinho nos trilhos novamente. Com uma motosserra simbolizando o corte de gastos que faria, Milei reduziu o número de ministérios, privatizou estatais, desregulamentou a economia e, como resultado, conseguiu registrar superávit fiscal e até redução da inflação. No agronegócio, uma das principais demandas do setor é a redução do imposto sobre exportações, que Milei atendeu até o momento, porém parcialmente. As também chamadas retenções seguem inalteradas para produtos como soja e derivados, milho, trigo, sorgo e cevada. Na soja, o imposto está em 33%, no farelo e óleo em 31%, e para produtos como milho, sorgo, trigo e cevada, estamos com
12%. Porém, em agosto deste ano, o governo argentino zerou a alíquota de exportação sobre alguns cortes de carne bovina, suína e para produtos lácteos. Para as proteínas animais que não tiveram a alíquota zerada, Milei reduziu em 25%. Outra medida adotada por Milei foi a redução de 17,5% para 7,5% no imposto criado pela gestão de Alberto Fernandes. O objetivo é a redução dos custos de produção para quem utiliza insumos importados. E aí, quem nos assiste pela TV pode conferir. A Bolsa de Cereais de Córdoba revela que a redução desse imposto poderá implicar em uma alteração do preço, principalmente dos fertilizantes nitrogenados e fosfatados aos agricultores argentinos. E também revela impacto em preços de máquinas agrícolas, que com a redução do imposto, o setor poderá ter redução de custo de componente importado. A partir de 2025, quando a vigência desta taxação termina, esse imposto então será zerado. A gente lembra também que no governo Milei não houve a criação de dólar soja ou milho e nem o congelamento de preço ou proibição de exportação de itens agros, como foi visto em governos e gestões anteriores. A consultoria Agrifato revela que a carne bovina da Argentina já está mais competitiva e, inclusive, houve aumento nas exportações do produto. Vamos conferir. Se a gente for olhar da perspectiva de redução de custos, a Argentina já tem hoje um produto mais barato do que tinha quando as retenções incidiam em 100% sobre os produtos comerciais, as commodities agrícolas da Argentina. Então, hoje a Argentina tem sim uma carne bovina mais barata do que tinha um ano atrás. Além disso, a gente consegue ver esse resultado nas exportações de carne bovina argentina, que já cresceram no acumulado de janeiro a outubro desse ano, mais de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, e a perspectiva é que a Argentina exporte um volume recorde durante esse ano de 2024. Então, sim, a gente já está vendo um produto mais competitivo e com resultados práticos acontecendo já para a Argentina. Durante, porém, o Brasil perde um pouco de competitividade, ou perde espaço no mercado internacional por conta disso. É sempre bom salientar que o Brasil hoje é referência nas exportações de carne bovina do mundo. A gente atende mais de 30% do comércio global de carne bovina, 30% das exportações globais saem do Brasil. O Brasil é muito relevante. O que a Argentina produz de carne no ano, o Brasil exporta até mais. Né? A Argentina produz 3,2 milhões de toneladas, a gente exporta 3,6 milhões de toneladas. Então, sempre guardado as proporções, mas sim, a gente perde ali um pouco de competitividade, né? A Argentina que ganha, na verdade, um pouco de competitividade, e pode ser que o Brasil perca um pouquinho de espaço em alguns mercados, sim. E aí, olhando para leite, né, a gente falando das retenções, da retirada das retenções da Argentina para o leite, o impacto que isso pode trazer sobre o leite no Brasil, né, sobre os custos do leite no Brasil, na realidade não tem impacto, porque qualquer produto comercializado no Mercosul, seja commodity agrícolas, não paga imposto. Então, a retirada das retenções funciona muito mais para os outros países. Óbvio que o leite argentino fica mais competitivo, a gente tem que brigar mais por preço com outros países, mas a priori, quando a gente fala das retenções de impacto direto sobre o leite argentino no Brasil, é zero, porque a gente não paga imposto já do leite argentino. É isso. Muito obrigada, Iago Travagini, por analisar esse ano de Milei com impactos no agro e aí trouxe um destaque sobre a carne. A gente vai adiante porque um levantamento realizado pela Associação Argentina de Consórcios Regionais de Experimentação Agrícola revelou que 70% dos empresários do agro consideram que a situação econômica da Argentina é melhor do que há um ano, o patamar mais alto da série histórica. Para o próximo ano, 82% consideram que as perspectivas serão ainda melhores do que estão agora. Agora, quando a gente traz esse estudo para as perspectivas do agro, a avaliação econômica e financeira das empresas rurais está um pouquinho pior. 40% dos pesquisados dizem que a situação financeira das empresas está igual que um ano atrás. E 38% citam que ela está melhor. Entre os motivos está a queda de preços dos grãos. Para 2025, os empresários rurais estão mais otimistas e 63% acham que a situação financeira das empresas vai sim melhorar. É hora de conversarmos com Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan, que analisa esse primeiro ano de governo Milei. Primeiramente, seja bem-vindo à Hora H do Agro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo. Obrigada, Segré. Qual é o saldo do governo Milei até agora? Ele conseguiu colocar a economia nos trilhos? Está a Argentina finalmente na direção certa? Do ponto de vista da macroeconomia, absolutamente sim. A redução da inflação é importante, deixou de ser uma prioridade dentro da preocupação do argentino, junto com a segurança. E o Milei conseguiu uma coisa poucas vezes vista nos últimos 123 anos do país,
que é um superávit fiscal junto com um superávit nominal ou financeiro. Explicando, o governo arrecada, gasta, sobra dinheiro, paga os juros da dívida e sobra dinheiro. Uma coisa que poucas vezes se viu na Argentina. Deve terminar o 2024 com 1,8 de superávit fiscal e 0,5 do superávit financeiro nominal. E tudo isso permite que, por exemplo, o dólar diminua e o preço do dólar oficial, junto com o dólar que antes era blue ou livre, ilegal, mas agora não tanto, está equiparado. Quando o Milei assumiu, essa diferença entre um dólar oficial, que ninguém conseguia comprar nesse preço, e o dólar livre, que todo mundo conseguia, mas que era muito caro, estava em 200%, e hoje está zerado. Então agora devemos esperar que essa finalização do imposto país, a partir de 2025, melhore muito para os importadores e coloque, de fato, um desafio para os exportadores e produtores, porque terão que concorrer com produtos que vêm do exterior e muitas vezes com taxas de juros menores e com uma produtividade maior também. Segreia, qual a receita para o sucesso de Milei nesse primeiro ano? Você está trazendo indicadores que revelam que a economia de lá está finalmente entrando nos trilhos. Gastar menos do que arrecada, tão simples como isso. Mas um dado que também contrapõe, a pobreza continua estando muito alta, os planos sociais continuam estando elevados, porém sem os gerentes. Ele tirou a intermediação dos planos sociais, dos planos de ajuda, e isso vai melhorar. E o próximo passo, quando a economia esteja mais equilibrada, ele começará a tirar as retenções que você muito bem explicava para as exportações, porque é um imposto para quem quer exportar. Então, isso atrapalha muito a competitividade do produto, porque aquele que exporta tem que pagar uma parte para o Estado, uma coisa que não tem muita lógica. Só para explicar à audiência, imposto país, que foi uma invenção do governo anterior, significa por uma Argentina inclusiva e solidária. Esse é o conceito do país, por uma Argentina inclusiva e solidária. Ou seja, o governo gasta, o empresário aporta e ele distribui para quem, em teoria, precisa desse valor. É uma herança desse imposto país ou de outras decisões tomadas no passado foi uma economia em frangalhos que foi pega pela atual gestão de Milei. Você está aqui trazendo dados importantes mostrando que se essa condição econômica continuar a melhorar, o próximo degrau, e aí a minha pergunta é para 2025, haverá condições econômicas suficientes para a retirada das retenções que ainda incidem sobre grãos e outras culturas, como a gente mostrou há pouco? O empresariado do agro ou os produtores estão bem, estão olhando a economia e esperando que ela vai melhorar. Quer dizer, vai melhorar porque as retenções vão deixar de existir já em 2025? Eu imagino que comece com uma diminuição das alíquotas. Eu não sei se vai conseguir tirar de pleno todas elas por uma situação de arrecadação. O governo conta muito com isso, sobretudo porque a economia caiu. E quando a economia cai, a arrecadação também cai. O que o governo fez, o Milei fez, foi cortar drasticamente o gasto, sem depender da arrecadação. A partir do momento que a economia está mais estabilizada entre arrecadação e gasto, aí permite diminuir a pressão tributária. A retenção, de fato, é uma pressão tributária. E eu imagino que vai um pouco mais longe, viu? Deve ir para a diminuição de impostos, sim, eliminação de alguns impostos que hoje são atrapalhantes para o produtor e o exportador, e isso está mostrando que a desregulação do Estado, ou seja, quanto menos Estado participe na economia real, é melhor para todo mundo, porque um empresário que produz é um empresário que precisa de mão de obra, logo o emprego aumenta. Quando o emprego aumenta, tem mais gente comprando, e isso logo aumenta a arrecadação. Então, dá toda a sensação que a Argentina está no caminho certo, pelo menos na macro. Na microeconomia, ainda falta muito, porque todas essas benesses não chegaram ainda na base. Não chegaram na base, e para chegar, qual é o próximo degrau? Quais são as reformas ou ações que devem ser tomadas no curto prazo? De melhora sobre as condições do trabalho, desregulação do Estado, privatização de mais empresas, um Estado menor, menos incidente na economia de todos os dias e, sobretudo, confiança, porque ainda tem dívidas a pagar. A Argentina tem vencimentos em 2025 fortes e as reservas internacionais líquidas ainda são negativas. O Banco Central está tomando o cheque especial, digamos assim. Isso deve ser melhorado. Com essa melhora,
tudo vai melhorar e, de fato, já tem indicadores que estão mostrando que a pobreza está diminuindo e o emprego está aumentando. Mas o fato mais importante será quando comece a diminuir a quantidade de pessoas que hoje dependem do Estado com ajuda. Muito bem. Dá para traçar um paralelo entre a gestão na economia que está acontecendo aqui no Brasil sob o governo Lula e a gestão na Argentina sob o governo Milei? Quais são as semelhanças e diferenças e qual é o rumo de cada uma delas? Eu te diria tudo isso numa frase só. A Argentina está muito bem na macroeconomia e ainda pendente de melhoras na microeconomia. O Brasil está muito melhor na microeconomia e encaminhado para uma turbulência muito forte se não melhora a macroeconomia. Traduza isso para toda a nossa audiência. Na prática, isso significa o quê? Que se o Brasil não conseguir encontrar o equilíbrio fiscal que o governo não está preocupado em buscar, os próximos anos do Brasil serão complexos. E quando a macroeconomia está desordenada, logo mais a microeconomia, todos nós começamos a entender que a situação não está tão fácil. Quando a macroeconomia está melhor, no caso da Argentina, mesmo que tenha turbulências na economia real, todo mundo, a partir de confiança, observa que as coisas podem melhorar, logo melhoram. Dentro desse contexto, uma última questão. Aqui o Brasil está num novo patamar de dólar a 6 e você falava que na Argentina esse é um dos fatores que está mais acomodado do que na gestão anterior. O agro brasileiro é um setor majoritariamente exportador. Qual é o cenário que você vê comparando o agro do Brasil, agro da Argentina, sobre essas gestões de governos completamente diferentes? O agro brasileiro, com $1 a 6, fica mais competitivo para exportar. São mais reais que ingressam na economia pelas exportações e o Brasil não tem retenções às exportações, então começa a ser muito mais produtivo e na competitividade que o produto argentino. Porém, me dá a sensação de que isso é voz de galinha, pode aproveitar 2025. Quando a macroeconomia argentina estiver melhor e as retenções estejam já eliminadas, a produtividade em geral, pelo menos, do agronegócio argentino são superiores, pelo menos por enquanto, ao brasileiro. Muito obrigada, Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan. Volte sempre ao Hora H do Agro. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima. Depois de 25 anos de negociação, Mercosul e União Europeia fecharam nesta semana um acordo de livre comércio. O tratado, que era muito aguardado por produtores brasileiros, foi fechado no Uruguai durante encontro entre a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente Lula e líderes da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Von der Leyen disse que esse é um acordo ganha-ganha e que marca o início de uma nova história. Apesar das negociações terem sido encerradas, ainda é necessário que o acordo seja assinado e, em seguida, o tratado deverá ser aprovado internamente em cada uma das nações. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa o setor de aves e suínos, celebrou o acordo. A entidade disse que dentro do tratado está estabelecida uma nova cota para exportações de carne de frango, no total de 180 mil toneladas, com tarifa zero para embarque à União Europeia, que vai ser compartilhada pelos países membros do Mercosul. Para a carne suína, vai haver uma cota de 25 mil toneladas, com tarifa de 83 euros por tonelada. A Sociedade Rural Brasileira considerou o fechamento do acordo uma vitória política, mas revela que ainda vai ser necessário uma série de ajustes. É um acordo que traz avanços das relações entre o Mercosul e a União Europeia, sem dúvida nenhuma. Mas traz um avanço mais na esfera política, uma vez que nós temos ainda vários ajustes a serem feitos na questão comercial, nas questões técnicas e principalmente nas questões ambientais, nas questões das obrigatoriedades que a União Europeia nos impõe, quanto ao aspecto de sustentabilidade, quanto ao aspecto sanitário e tal. Mas foi um avanço, a gente vê como uma evolução. Muito bem, o avanço é considerado aqui pela Sociedade Rural Brasileira, mas os agricultores lá da França não consideraram um avanço, não. O Sindicato Agrícola francês Jovens Agricultores disse que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, traiu os agricultores europeus. Em nota, o grupo afirmou ainda que não vão admitir a derrota e que vão utilizar
todos os esforços para garantir que esse acordo não seja ratificado, nem pelo Conselho, nem pelo Parlamento Europeu, nem pelos parlamentos nacionais. Vamos até a Europa conversar com o Luca Bassani, nosso correspondente aqui da Jovem Pan News, lá na Europa, que traz como é que está o clima por aí. A gente teve, Luca, muitas manifestações de agricultores falando em traição, dizendo que o momento era perigoso. Esse é o assunto que vai repercutir? Tem mais manifestações a caminho? O que vai acontecer? Provavelmente sim, Kellen. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Hora H do Agro. Realmente é uma situação que pode se desenrolar no final desse ano, começo do ano que vem, mas vale ressaltar que o principal país contrário à ratificação desse acordo, que é a França, enfrenta uma crise política aguda. Inclusive, nessa semana, o primeiro-ministro Michel Barnier foi derrubado pelo parlamento francês e nos próximos dias o presidente Emmanuel Macron deve anunciar um novo primeiro-ministro, o que deve depois dar o caminho do país para as próximas semanas, os próximos meses. De qualquer maneira, o Sindicato dos Agricultores fala em traição, fala que é uma situação extremamente ruim para a agricultura europeia e que vai fazer pressão conjuntamente com a Polônia e com a Itália para que a ratificação não aconteça nem no nível nacional e muito menos no nível continental do bloco, seja na Comissão Europeia ou nos parlamentos nacionais de cada uma das 27 nações. Muito obrigada, Luca Bassani, pelas atualizações direto da Europa. Volte sempre, você é muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado. Até a próxima. E a gente vai repercutir agora essa insatisfação dos agricultores europeus e uma certa satisfação dos brasileiros com o acordo Mercosul-União Europeia com a Suemi Mori. A Suemi, ela é diretora de Relações Internacionais da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, acompanha esse tema há muito tempo. Suemi, finalmente temos o acordo Mercosul-União Europeia, o que muda de imediato para Brasil e Europa. Há algo que mude? Oi, Kellen, como vai? Sempre uma alegria estar aqui com você. Kellen, imediatamente não muda, né? A gente andou uma casinha nesse jogo, é a fase realmente, uma fase longa, né? No caso da Mercosul-União Europeia, nós nunca negociamos durante tanto tempo um acordo. E foi importante o que aconteceu hoje. Esse foi um marco, né, do fechamento da etapa negocial, mas a gente ainda tem à frente revisão dos documentos, revisão legal, ajustes, tradução, até começar o processo de aprovação, no caso da União Europeia, como você bem falou, do Conselho e do Parlamento, para depois, isso do ponto de vista da parte comercial, e aí depois as outras partes do acordo, do texto, né, passarem pelos parlamentos dos países membros. Bom, dito isto, o passo seguinte é, eu não tenho um efeito imediato agora, pensa de repente algum telespectador do Agro do Brasil, mas eu tenho uma perspectiva de impactos no curto ou médio prazo, que seria a maior entrada de mercadorias do Brasil no mercado europeu. Há pouco a gente viu a Associação de Aves e Suínos comemorando esse acordo. Quais são as cadeias agro do Brasil mais impactadas por esse acordo positivamente? Kellen, a gente sabe que no comércio internacional a questão tarifária ainda é uma questão que faz a diferença do ponto de vista de competitividade de exportações, né? Então, todos os setores que foram beneficiados do ponto de vista de redução tarifária, eles têm uma melhoria da condição do acesso ao mercado. Alguns desses produtos, eles foram negociados para que essa tarifa zere. Então, por exemplo, frutas, a maioria das frutas, elas terão tarifas zeradas em determinado tempo. É o que a gente chama, existe um cronograma de desgravação. Então, é assim, a gente tem até 10, e no caso, ida e volta, até 15 anos de desgravação. Então, vai passar, alguns produtos serão zerados no momento em que o acordo entra em vigor, depois que passou todas essas fases que a gente falou aqui antes, e alguns têm um cronograma ao longo do tempo. Então, alguns serão zerados. Para esses que serão zerados, sem dúvida nenhuma, a condição melhora muito de acesso. A gente tem uma outra categoria, que são os produtos que foram negociados em cotas, né? São os produtos em que, tanto do bloco Mercosul quanto da União Europeia, eles foram mais protegidos. Isso é normal numa negociação, cada parte diz, olha, para essa cadeia aqui eu não vou abrir tudo, eu não vou zerar a tarifa. Ou vou colocar uma cota, eu vou colocar cota com uma tarifa reduzida, como foi, por exemplo, o caso da carne bovina, né? No caso das aves, ela vai ser zerada, mas vai ser zerada dentro de uma cota. Então, a gente tem várias formas
mas todos eles, o que a gente vê de geral é que, se eles estão dentro desse pacote, melhora o acesso. Muito bem. E do outro lado, quais são as cadeias agro mais sensíveis à abertura desse acordo, que a gente pode receber dos europeus sem cota ou até com cota, mas com tarifa zero? Vai depender dessas questões que você estava colocando. No setor agropecuário, na época, no momento das negociações, agora nessa reabertura parcial das negociações, o setor de lácteos foi muito vocal, né, brasileiro, preocupado. É um setor que tem uma questão de competitividade do ponto de vista internacional, não está tão exposto, ou seja, não exporta, é um setor que exporta pouco e tem essa preocupação. E o setor de vinhos também foi outro setor que demonstrou preocupação com relação à entrada, porque cada lado tem as suas cadeias mais competitivas, e a gente sabe que os vinhos europeus têm uma boa aceitação no mercado, é uma cadeia muito competitiva, então tem essa preocupação. Perfeito. Assim como eles têm a preocupação com relação ao que a gente manda. Para a gente fechar, Suemi, qual é o horizonte de tempo que você acredita que todas essas questões que estão sendo acordadas, que demos mais esse passo no tabuleiro, vão efetivamente virar uma questão de ordem objetiva no comércio? A gente leva quanto tempo para ver esse leite entrando da Europa aqui e ver as nossas carnes entrando mais facilmente na Europa? Kelly, eu não vou nem chutar, mas eu vou dar um exemplo, porque daí a gente tem uma comparação, né? A gente fala em anos. Até realmente isso acontecer. Por exemplo, nós fechamos o acordo com o Mercosul-Singapura no final de 2022, e era um acordo na prática, bem mais simples do que esse que a gente está negociando, porque Singapura é um mercado praticamente aberto, com pouquíssimas tarifas, então houve quase zero resistência dos dois lados com relação a isso, e a gente ainda não entrou na fase real de ratificação. Então, assim, é um processo naturalmente mais lento. Se você fala ainda que você tem que traduzir tudo, você tem que conversar com os sócios, tanto de cá quanto de lá, então, assim, a expectativa, a gente está falando no universo de anos ainda. Muito bem. Suemi Mori, obrigada pelos esclarecimentos. Suemi, que é diretora de Relações Internacionais da CNA. Volte sempre, uma alegria também tê-la conosco. Obrigada, Kelly, sempre uma alegria. Até a próxima. E nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump ameaçou no último fim de semana taxar os países dos BRICS em 100%. O republicano disse que os americanos não vão ficar parados diante da ideia dos BRICS de tentar substituir o dólar. Em postagem nas redes sociais, ele afirmou, abre aspas, exigimos compromissos desses países de que não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Segundo Trump, não há chance dos BRICS substituírem o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tentar dizer adeus aos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o assunto na política. Após uma mudança no regimento interno, o atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, foi reeleito para comandar por mais 2 anos a bancada do agro. O mandato dele se encerrava em fevereiro de 2025, mas agora Lupion estará à frente da maior bancada do Congresso Nacional até fevereiro de 2027. Em reunião nesta semana, a FPA também anunciou apoio ao deputado federal Hugo Mota na disputa à presidência da Câmara. E o Movimento Sem Terras invadiu nesta semana 2 propriedades rurais no Rio Grande do Sul, a Fazenda Nova e a Fazenda Santa Angélica, localizadas em Pedras Altas. O grupo reivindica que o governo federal avance no processo de reforma agrária com compra de terras para assentamentos. A gente lembra que um dos principais temores do agro era o aumento da invasão de terras sob o comando do governo Lula, fato que se concretiza desde o primeiro ano da gestão do PT. Dados da CNA e do INCRA indicam 94 invasões de terra nesses primeiros 2 anos de governo, acima do registrado no mesmo período do governo Bolsonaro e também na era Temer.
Em nota, a Sociedade Rural Brasileira disse que é inadmissível o desrespeito ao direito de propriedade e afirmou que a invasão da cabanha Santa Angélica, fundada em 1870 e reconhecida pela tradição na criação de cavalos crioulos e bovinos da raça Hereford e Braford, fere o direito de propriedade e é um grave ataque à segurança jurídica. É inadmissível que produtores rurais que se dedicam à produção de alimentos e ao desenvolvimento do país tenham que conviver com essa constante insegurança, diz a nota da SRB. E agora eu tenho um recado para você. As plantas daninhas que crescem junto com o milho estão com os dias contados. Isso porque a mais moderna tecnologia de controle já está à disposição do seu milharal. Sonda é o herbicida da Irrara com selo HT, High Technology, que trouxe uma tecnologia inédita para os milharais brasileiros. Sonda HT combate com eficácia as principais daninhas do milho, como amendoim bravo, corda de viola, picão preto e trapoeraba, entre outros. E o melhor, não prejudica o milho, por causa da sua seletividade. Essa solução é recomendada para o manejo das plantas daninhas em pós-emergência. Com o efeito residual, o Sonda HT proporciona a menor perda por lixiviação, além de ter uma fácil aplicação sem precisar adicionar óleo. Conecte o seu milharal à evolução do controle de daninhas e delete a preocupação com a mato-competição da sua rotina. Saiba mais, Sonda HT no site irrara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara. Agricultura é a nossa vida. Irrara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.